Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier, professor de Direito Processual Penal, tá? E hoje nossa aula será sobre princípios fundamentais do processo penal. Muito importante para o concurso, tá certo? Você que vai fazer concurso na área jurídica, seja para delegado, para defensor, para promotor, juiz, para assistente do Ministério Público, carreiras policiais, oficial de justiça, né, ABIN, qualquer outro concurso, para o OAB, tá bom? Concursos que, porventura, você vai verificar no seu edital se tem este tema, princípios fundamentais, tá bom? Então, vamos lá, tá? Direito processual penal, conceito. Primeira coisa, o que é isso aí? Professor, eu não sou da área jurídica, porque para você que é da área jurídica, tranquilo. O que é o direito processual penal, senhores? O direito processual penal, ele é o conjunto, ele regula, o conjunto de normas, regras, que regulam o poder punitivo do Estado, no sentido de que quem pode exercer a jurisdição? Por isso que nós estudaremos aqui competência, tá bom? Jurisdição, competência. Então, é o conjunto de normas que regulam os meios, os procedimentos, os atos processuais e os órgãos de jurisdição nessa função de direito de punir de ius puniente do Estado. Porque, se eu praticar um crime contra você, você não pode contratar pessoas para me punir. Né? Quem tem que me punir é o Estado. Para o Estado me processar, para o Estado me punir, ele segue regras. Essas regras são objetos, então, do direito processual penal. Já o direito penal, ele cuida de definir os crimes, as normas penais incriminadoras, não incriminadoras, extinção de punibilidade, não é isso? Tá? Ao passo que o direito processual penal cuida das regras procedimentais. Muito bem. Princípios fundamentais do processo penal. Estudaremos aqui vários deles e depois nós faremos aqui uma bateria de questões para ver se você fixou, se você assimilou o conteúdo. Senhores, os princípios são normas básicas, eles integram o direito, na verdade, integram o ordenamento jurídico e são normas básicas que todos devem cumprir. Todos quem? O juiz, o promotor, o defensor, o delegado, os operadores de direito. Quais são eles? Princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade. O que reflete, o que diz esse princípio? Que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá certo? O sujeito, ele vem sendo processado lá pelo juiz de direito, na primeira instância, ele foi condenado pelo roubo, tem o direito de recorrer para o Tribunal de Justiça, tá certo? Se ainda existir hipótese de recurso especial, pode recorrer ao STJ e também pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Vejam, senhores, que nós temos 1, 2, 3, 4 instâncias, que o acusado, o réu, pode ir recorrendo. Enquanto não transitar em julgado a condenação lá da primeira instância, ele é considerado culpado ou inocente. Inocente é esse que diz o princípio da não culpabilidade, princípio da presunção de inocência. É uma garantia constitucional, tá certo? Prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte. Olha aqui, ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Professor, cita um reflexo disso. Imagina os senhores que eu fui condenado por roubo e estou recorrendo, tá certo? Fui tirar uma certidão de antecedentes criminais para tomar posse em um concurso público. Saiu lá constando o processo. Eu estou com meus direitos políticos suspenso? Não. Mas eu já não fui condenado lá na primeira instância? Já. Mas eu ainda estou discutindo isso na via recursal. Então, eu não posso ser impedido de tomar posse nesse concurso porque estou respondendo a um processo. Ainda que eu tenha sido condenado em
primeira instância, segunda instância, se eu estiver recorrendo ainda, porque não transitou em julgado. Trânsito em julgado é o quê, professor? Trânsito em julgado é quando a sentença não cabe mais recurso, já esgotou o recurso, os recursos já esgotaram, já chegou até no Supremo, ou então já chegou até na última instância e não cabe mais recurso, tá certo? Que às vezes a última instância pode ser o próprio Tribunal de Justiça, se não tiver mais como recorrer para o STJ ou para o STF. Aí a sentença se torna definitiva, tá bom? Tá? Professor, e aquela situação de que o Supremo falou de que o sujeito é condenado na primeira instância, por exemplo, por um juiz de direito, né? Recorre ao Tribunal de Justiça, ou então o sujeito é condenado na primeira instância por um juiz federal, recorre para o Tribunal Regional Federal. É o caso do ex-presidente Lula, tá certo? E mesmo assim, ele foi preso, teve uma prisão aqui na segunda instância, pode ter uma prisão aqui, ó. Opa, então cuidado com isso no concurso, senhores, tá certo? O Supremo disse, tá certo? Pelo menos este é o entendimento até hoje, no dia desta aula. Se mudar, eu vou falar para os senhores mais para frente, tá certo? O Supremo sedimentou o entendimento de que, quando a condenação for confirmada por órgão de segundo grau, por tribunal de segundo grau, quando a condenação lá da primeira instância for confirmada por órgão, por tribunal de segunda instância, é possível a prisão do acusado. Ou seja, ele já inicia a cumprir a pena, já dá início à execução da pena, mesmo não tendo transitado em julgado, porque ainda cabe recurso, pode ser que cabe recurso para o STJ, para o STF, não é isso? Ué, professor, mas e o princípio da presunção da inocência? Não determina que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito julgado da sentença condenatória? Sim, isso diz o princípio. Mas quem é o guardião da Constituição Federal? É o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal aí veio e falou o seguinte, não, a execução provisória da pena, ou seja, a prisão do acusado, quando a condenação dele for confirmada por órgão de segunda instância, é possível sim. Ou seja, não ofende para o concurso, você vai dizer que não ofende o princípio da presunção da inocência, a prisão do condenado que for confirmada a condenação em segunda instância, tá bom? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal atualmente. Cuidado com isso, tá bom, pessoal? Então, falamos do princípio da presunção da inocência, que está lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Princípio do contraditório e ampla defesa, que está lá no artigo 5º, inciso 55. Diz o seguinte, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Senhores, contraditório, então, nós temos aqui contraditório e ampla defesa. Eu poderia aqui repartir esses princípios em dois. Falar do contraditório e depois ampla defesa. Vou juntar para ficar melhor para você, tá? Senhores, o princípio do contraditório é a segurança, é uma garantia constitucional consistente em que o réu, o acusado, tem o direito de ter ciência da acusação, o direito de rebater uma acusação, o direito de contraditar uma acusação, o direito de contestar, o direito de se defender. Né? Às vezes vai aparecer na prova para você que o contraditório está ligado com a bilateralidade, verdade. Tá certo? De forma que, se você é membro do Ministério Público, você fez uma acusação contra mim, eu tenho direito de ter acesso a esse conteúdo da acusação, ou seja, a denúncia, porque senão não tem como eu me defender, não tem como eu contraditar a acusação. Contraditório é o direito de rebater. Contraditório é o direito de se defender. Contraditório é o direito de ter ciência também de qualquer ato processual. Por exemplo, imagina os senhores, porque como é que funciona um processo? Vamos pegar um procedimento ordinário. Depois do inquérito policial, o Ministério Público oferece a denúncia, se assim entender cabível,
O juiz recebe a denúncia, se não rejeitar a denúncia, faz a citação do acusado e o acusado faz uma defesa. O juiz verifica se absolve esse acusado sumariamente. Se não absolver, marca audiência de instrução em julgamento e, no final, sentença. Não é isso? É assim que funciona o processo. Olha o princípio do contraditório. O Ministério Público acusou, o réu vem e se defende. 1-0 para o MP, agora empatou, 1-1. Ou seja, é a bilateralidade. Não vai para a audiência sem antes ter tido a oportunidade de levar ao juiz os elementos defensivos. Isso não tinha até 2008, não sei se você sabe disso. Veio com a Lei 11.719, por exemplo, né, que reformulou o procedimento penal, do processo penal. Ora, senhores, o Ministério Público faz uma denúncia e vem contando uma série de fatos que no dia 25 de abril de 2019, o Marciano, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu os pertences da fulano de tal. Ora, antes da audiência, o meu advogado vai fazer uma defesa. Não, Ministério Público, você está equivocado. Juiz, o Ministério Público está equivocado. Porque o Marciano Xavier, nesse dia, não se encontrava nesse local. Ele estava dando aula, por exemplo, lá na faculdade e tal. Olha aqui a filmagem. Olha aqui a prova de que ele não se encontrava naquele lugar. Princípio do contraditório. Você está me defendendo. Você está contrapondo a acusação, tá bom? Então, o princípio do contraditório é uma garantia constitucional que assegura ao acusado o direito de rebater uma acusação, o direito de ter ciência também de um ato processual. Como assim? Como assim ter ciência? O processo está correndo, Juntou no processo uma perícia. Opa! Tanto o MP vai ter ciência dessa perícia, quanto a defesa. Ô juiz, você tem que abrir prazo para o defensor falar sobre a perícia, entendeu? Juntou um documento, promotor de justiça juntou um documento. Antes do juiz sentenciar, antes de tocar o processo, escuta a defesa sobre essa juntada de documento. Esse é o contraditório. Nisso consiste o contraditório, tá bem? E a ampla defesa, porque é o contraditório e ampla defesa. Se o contraditório, senhores, é o direito de ter ciência de todo o ato processual, é o direito de rebater uma acusação, a ampla defesa, olha o nome, ampla e restrita, alargar os meios de defesa. É o direito que o réu tem de produzir todos os meios de prova, tá? Por exemplo, você é meu advogado. Você quer produzir, para convencer o juiz, uma prova testemunhal. A lei fala quantas testemunhas você pode arrolar, quando que você pode arrolar, indicar essas testemunhas, tá bom? Você entende que, além das testemunhas, você vai juntar, vai colocar no processo filmagens, documentos, vai pedir perícia. É ampla a defesa. Ampla defesa significa utilizar todos os recursos disponíveis para rebater, para comprovar uma alegação. Opa, eu estou dizendo que não estava no local do crime naquele dia, e para isso eu vou comprovar com testemunha, documentos, filmagens, passagens, etc. Esse, então, é a ampla defesa, tá bom? Cuidado com a pegadinha. Não tem contraditório e ampla defesa durante o inquérito policial. A persecução penal, ela vai dividir em duas: a fase do inquérito e a fase do processo, que termina ali com uma sentença, não é isso? Cuidado. Isso aqui é chamada de persecução penal. Persecução penal. Sobre a persecução penal, indique a alternativa correta. Aí vai lá. É assegurado, ao acusado é assegurado o contraditório e ampla defesa
em toda persecução penal. Falso, porque no inquérito policial, durante o inquérito policial, não se tem contraditório e não se tem ampla defesa, porque não tem acusado. Nós estudaremos isso quando falarmos do inquérito policial, tá bom? Senhores, só tem um inquérito policial que tem contraditório e ampla defesa, que é aquele instaurado pela Polícia Federal para expulsar estrangeiro. Tá certo? Então, o contraditório e ampla defesa é assegurado durante a ação penal, durante o processo, mas nós estudaremos isso. O que interessa para você agora é saber o que significa esse contraditório e ampla defesa. O contraditório, direito de rebater uma acusação, e ter ciência, bilateralidade dos atos, né? E a ampla defesa, o direito de usar todos os meios de provas lícitas. Nós estudaremos aqui as provas ilícitas, tá bom? Inclusive as exceções. Princípio do favor rei, também denominado de indúbio pro réu. Princípio do favor rei ou indúbio pro réu. Opa! Isso aqui difere do princípio da presunção da inocência, apesar do examinador levar o candidato a fazer confusão. O princípio da presunção da inocência é: enquanto não transitar em julgado, enquanto o réu estiver recorrendo, ele não pode ser considerado culpado. Beleza. E o princípio do indúbio pro réu, do favor rei? Senhores, esse princípio determina ou assegura que, na dúvida, o juiz, na dúvida, entre condenar e absolver, o juiz deve absolver o réu. Então, é o princípio que, na verdade, é um princípio de valoração das provas. Ô juiz, você está analisando as provas lá na ocasião da sentença, você ficou em dúvida. Aqui não está claro para mim se o réu é culpado ou é inocente. Pronto. Pelo princípio do indúbio pro réu, o juiz, então, absolverá o acusado. Aliás, está lá, é um dos motivos da absolvição, está lá no artigo 386 do CPP. Ou seja, se não existir prova para a condenação, não existir prova de ter concorrido para o fato, não existir prova suficiente da materialidade. Ora, senhores, o princípio do favor rei, do indúbio pro réu, determina que, na dúvida, na valoração das provas, na dúvida, deve, então, a sentença favorecer o réu. Isso é o princípio do indúbio pro réu. Cuidado, pessoal, cuidado. Esse princípio, ele tem um momento de ser aplicado, tá certo? Veja bem, estamos no inquérito policial, não tem prova suficiente, não tem prova cabal que o Marciano é o autor do furto. Se não tiver prova suficiente, só tem indício, tudo indica que é ele, mas pode não ser. E aí? Arquivo o inquérito? Negativo. Nesta fase, no inquérito policial, o princípio do indúbio pro réu não é observado. Até porque, professor, nesta fase nós não temos réu, nós não temos acusação. Então, o Ministério Público vai oferecer denúncia, o processo vai seguir e vai gerar uma sentença. Se na sentença ainda persistir a dúvida, aí sim, lá na sentença, após o trâmite processual, se ainda existir dúvida, o réu deve ser absolvido com base no princípio do indúbio pro réu. Na fase inicial, o princípio que se observa é indúbio pro societá. Na dúvida, toca o processo. Na dúvida, favorece a sociedade. Cuidado com isso. Sobre o processo penal indica a alternativa correta, aparece uma alternativa lá para você. Ó. O princípio do indúbio pro réu deve ser observado na fase do inquérito e na fase do processo. Falso, tá certo? Vai ser observado lá na fase do processo, na sentença. Tá bom? Uma outra observação que eu faço para você são aqueles processos que envolvem crimes dolosos contra a vida. Homicídio, infanticídio, aborto, auxílio ao suicídio, são os crimes dolosos contra a vida, lá do artigo 121 ao 126 do Código Penal. Cuidado com esses crimes.
esses crimes, o crime doloso contra a vida, o procedimento para processar esse crime, ele é escalonado. Que trem é esse? Tem duas fases. Depois do inquérito policial, vem uma primeira fase chamada sumário da culpa, onde o sujeito será processado perante um juiz singular, porque os jurados vêm aqui, ó, tá certo? Antes do sujeito ser mandado a júri, o sujeito está sendo acusado de um homicídio. Antes de ser mandado a júri, ele passa por um juiz de direito, e o juiz de direito vai instruir o processo, e no final da primeira fase, o juiz vai dar uma decisão de pronúncia, ou de impronúncia, ou absolvição sumária, ou desclassificação do crime. Tudo isso você vai aprender, tá certo? Só quero dizer para você que o princípio do indúbio pro réu não se aplica na primeira fase do júri dos crimes dolosos contra a vida. Por quê? Na dúvida, temos dúvidas se é o Marciano o autor dos disparos. Mas tudo indica que sim. Existem indícios suficientes. Aplica-se o artigo 413 do Código de Processo Penal. Ou seja, na dúvida, absolve o Marciano. Nesta fase, não. Na dúvida, manda o sujeito para júri, porque a pronúncia é uma decisão que submete o acusado ao julgamento do Conselho de Sentença, dos jurados, do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Muito bem. Nesta fase do Tribunal do Júri, que é a segunda fase, tá certo? É o plenário, é o iudicio accusationis. Aqui sim, na sentença, podem os senhores jurados absolverem o réu com base na dúvida? Pode. Pode, porque agora pode, no final, pode aplicar o princípio do indúbio pro réu. Então, cuidado, senhores, se cair para você lá, que o princípio do indúbio pro réu deve ser observado na fase da pronúncia, você toca um falso. Deve ser observado na fase da sumária da culpa, falso. É observado lá na sentença. Tá bom? Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Tem assento constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 53, que diz o seguinte: ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E tem um outro também. Lá no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, não haverá juízo ou tribunal de exceção. O princípio do juiz natural encontra previsão, então, senhores, na Constituição Federal, em 2 dispositivos, e também na Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, tendo em vista, inclusive, pelo Decreto-Lei 678 de 92, que diz o seguinte: toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza. Senhores, aqui o ordenamento jurídico, tanto a Constituição Federal quanto o Pacto de São José da Costa Rica, asseguram o princípio do juiz natural. Que trem é esse? Que princípio é esse, professor? Senhores, o princípio do juiz natural, ele tem 2 impactos, tem 2 desdobramentos que você tem que prestar atenção. Primeiro, tá? Princípio do juiz natural. Primeiro, competência. Como assim, ó? Juiz competente. Todo acusado tem o direito de ser processado por um juiz competente. Não estou dizendo que o juiz é eficiente ou ineficiente. Competência é a divisão da jurisdição. Cada um no seu quadrado. Você que está me assistindo, você é um juiz federal.
Você pode condenar um sujeito por um crime estadual? Tá certo? Você pode condenar um sujeito fora das regras de competência, lá do artigo 109 da Constituição Federal? Não, porque você tem competência para processar processos que envolvam a União ou suas entidades, né, da administração indireta, autarquia, empresa pública, tá? Senhores, eu pratiquei um furto, não furtei bens da União, não tenho interesse da União. Quem é competente para me processar e julgar é um juiz estadual do local onde o crime se consumou. Ora, então o primeiro impacto, por isso que vem todo acusado tem o direito de ser processado, de ser julgado por um juiz competente. Quem vai definir a competência é o Ministério Público, é o advogado, é o defensor, é outras autoridades? Não. Ah, mas eu quero que meu processo caia com o juiz fulano de tal. Não é assim. A competência já está previamente definida em lei. Previamente definida em lei. Ou seja, se a lei fixou que a competência para processar e julgar um crime envolvendo Maria da Penha é a vara especializada em violência doméstica, mas eu não quero porque aquela juíza lá é muito dura. Dane-se, dane-se. A lei fixou a competência. Mas o Ministério Público não quer porque a juíza é benevolente, né? É muito legalista, é muito do lado do réu. Dane-se, tá certo? Porque o juiz naturalmente competente, é aquele cuja competência esteja prevista em lei. Não cabe a mim, advogado, decidir. Não cabe a você, promotor, a você, juiz. Tá bom? É a lei que vai definir de quem é a competência, tanto que nós temos uma matéria específica sobre jurisdição e competência. E o outro desdobramento é vedação, proibição para criar juízo ou tribunal, você já sabe, de exceção. Proibição de criação, proibição de tribunal ou juízo de exceção. O que é isso, professor? Senhores, não pode criar uma vara, não pode... Porque o que é juízo? Juízo é vara, tá bom? Não pode criar uma vara para julgar João, Pedro ou Maria. Não pode criar uma vara para julgar só o ex-presidente, só a ex-presidente, só não pode, tá certo? Porque aí você está criando uma exceção. Não pode criar um tribunal só para julgar o João da Silva. Não, porque aí é tribunal de exceção. E o tribunal de exceção fere o juiz natural, porque o juiz natural tem dois impactos, tem dois significados. O réu tem o direito de ser julgado por um juiz competente, cuja competência está definida em lei. E não pode criar. Então faz o seguinte, Marciano, é só criar uma lei e criar uma vara, porque aí a competência vai ser criada em lei. Não, porque aí fere o segundo desdobramento. Não pode criar uma vara só para julgar fulano de tal. Mas, professor, e quando se cria, por exemplo, aqui na minha cidade, professor, eu vi lá que tem vara de crime organizado. Então, professor, aí não está ferindo o juiz natural? Não, porque não é para processar Marciano, é para processar todo, Marciano, José, Pedro, Maria, qualquer um que, porventura, cometa aquele delito. Não para julgar pessoas. Você pode criar, sim, Estado-membro, vara especializada para julgar determinado crime. Por exemplo, aqui na minha cidade, em Cuiabá, nós temos vara de violência doméstica, nós temos vara contra o crime organizado, nós temos vara especializada em delitos de trânsito. Agora, vai lá na vara especializada em delito de trânsito para ver se a vara foi criada para processar só o João Antônio Pedroso. Não. Qualquer um que, porventura, venha a praticar um crime no trânsito, ou seja, um crime previsto lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então, senhores, está aqui o princípio do juiz natural, ela tem previsão tanto na Constituição Federal, quanto no Pacto de São José da Costa Rica, tá bom?
E nós temos também o princípio da imparcialidade do juiz. Princípio da imparcialidade do juiz. Senhores, não basta o juiz ser competente. Não basta a vedação, a criação do tribunal ou juiz de exceção. O juiz competente, ou seja, aquele que a lei definiu a competência para tal, ele não pode ter ligação com os fatos. Porque se ele tiver ligação com os fatos, ou com a pessoa do réu, ele perde a sua imparcialidade. Ora, o princípio da imparcialidade do juiz, ele veda que o juiz se envolva com o fato lá no passado, que o juiz tenha envolvimento com as pessoas. Por exemplo, tá certo? Se você é juiz e eu chego e você é meu irmão, você não pode julgar o meu caso, porque você, por lei, já é presumido que você perdeu a imparcialidade. Por isso que nós estudaremos aqui, lá, as situações de suspeição, de impedimento. Eu estou no aniversário, você também é juiz, você é juiz, eu sou seu amigo, estou no aniversário, vou tirar uma dúvida com o doutor ali. E aí, doutor, o que o senhor acha? O processo nem começou ainda. O que o senhor acha, doutor, de... eu caí numa situação assim, tal, entendeu? Num delito de trânsito, porque foi o bafômetro, piriri, parará, e o juiz te aconselha, te dá um conselho. Quando você for, se porventura virar processo, você faz isso, aquilo, tal, pronto. Você que me deu o conselho, irmãozinho, você perdeu a sua imparcialidade. Você não pode, tá certo? Você é suspeito, porque você aconselhou uma das partes, tá certo? Princípio da publicidade. Princípio da publicidade, senhores, está lá na Constituição Federal, está no artigo 37 da Constituição Federal, está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, né? Senhores, o princípio da publicidade assegura que os atos processuais, em regra, são públicos. O processo criminal, em regra, é público. Só podendo essa publicidade ser obstada, ser restringida, em caso de interesse público, em caso de proteção da intimidade, por exemplo, né? Um processo de estupro envolvendo criança. Não pode o processo ser aberto ao público. Não pode um processo que envolve segurança nacional ser aberto ao público, tá certo? A regra é a publicidade, podendo, em casos excepcionais, o acesso aos autos do processo, aos atos processuais. Quando você fala em ato processual, Marciano, por exemplo, uma audiência. A audiência, ela é aberta. Qualquer um quiser lá e ficar lá assistindo, pode. Depende. Se o fato envolver, requerer uma proteção à imagem da vítima, por exemplo, aí pode o juiz permitir o acesso apenas do promotor, dos defensores, do réu, tá bom? Tá? Então, a publicidade. E aí, cuidado com a pegadinha. Na fase do inquérito policial, não vigora o princípio da publicidade, porque o inquérito policial, ele é sigiloso, estudaremos isso. Agora, depois do inquérito vem o processo. O processo é público? Regra sim. Eu não sou advogado do processo, eu não sou juiz, eu não sou promotor, sou estudante de direito. Quer ir lá assistir uma audiência? Eu posso? Pode. A menos que o juiz tenha decretado aqui o sigilo, porque aí não vai poder, tá bom? Só as pessoas autorizadas. Princípio da vedação de provas ilícitas. Tem previsão na Constituição Federal, tem previsão no Código de Processo Penal. Senhores, vedação a provas ilícitas. Lembra que eu falei do princípio do contraditório e ampla defesa? Né? Ampla defesa é o direito de produzir as provas, usar todos os meios de prova para se defender. Tá certo? O promotor de justiça, você é um promotor de justiça, você está me processando. Você pode juntar no processo um documento que a vítima invadiu a minha casa. Pegou o documento e levou para você. Aí, promotor, este documento eu encontrei lá na casa do Marciano. Vai servir para provar a culpa dele. Opa! Teve busca e apreensão
para recolher esse documento? Não. A vítima invadiu, houve invasão de domicílio. Senhores, essa prova não é admitida em juízo por ser uma prova ilícita, porque ofendeu a Constituição Federal. Prova ilícita é aquela colhida em ofensa à Constituição Federal ou à lei. Por exemplo, a tortura é uma prova ilícita. Um documento que foi adquirido por invasão de domicílio é uma prova ilícita. Uma escuta ilegal é uma prova ilícita. Opa, a Constituição Federal não aceita no processo, em regra, a prova ilícita, digo em regra, porque lá na frente nós estudaremos que existem as exceções em que uma prova ilícita pode ser utilizada. Por exemplo, descoberta inevitável, fonte independente e para beneficiar o próprio réu. Isso nós estudaremos quando estudarmos prova, tá bom? Como eu falei para os senhores, tem previsão na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56, diz, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E aí vem o CPP e fala o que é uma prova ilícita. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas, retiradas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Prova ilícita é aquela que ofende a Constituição Federal ou aquela que ofende a lei. Tá certo? Ofendeu a lei é uma prova ilícita. Ofendeu a Constituição Federal é uma prova ilícita. Não pode ser, em regra, utilizada no processo, salvo as exceções legais que nós estudaremos no momento oportuno. Tá bom? Tá? Costume princípios, não precisamos adentrar nos detalhes. Princípio da não incriminação, também denominado de nemo tenetur se detegere. Tá? Encontra previsão lá no artigo 5º, inciso 63, que diz o seguinte: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do seu advogado. E também na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, item 2, a linha I, diz o seguinte: que todo acusado tem o direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar culpado. Culpada, senhores, a sua culpa, nem declarar a sua culpa. Princípio da não incriminação, ou princípio não incriminação, nemo tenetur se detegere. Nemo tenetur se detegere. Senhores, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. E daí existem vários desdobramentos, vários exemplos. Por exemplo, o acusado ou o investigado não é obrigado a participar da reprodução simulada, reconstrução do fato. Participa se ele quiser. O acusado não é obrigado a fornecer elementos para perícia grafotécnica. Por exemplo, para verificar se aquele escrito veio do punho do réu. O réu não é obrigado a fornecer impressões digitais para serem comparadas com aquelas encontradas no local do fato. O réu não é obrigado a fornecer elementos para confronto de DNA. Esse é o princípio da não autoincriminação. Tá certo? O réu tem o direito de permanecer calado. O direito ao silêncio. Por quê? Ele não é obrigado a produzir prova contra si, ele não é obrigado a declarar culpado. Tá certo, senhores? Está aqui, então, o princípio da não incriminação, nemo tenetur se detegere. Nós verificaremos lá, quando estudamos inquérito policial, que este princípio não se aplica no reconhecimento. Como assim? Eu sou acusado, o juiz precisa fazer um reconhecimento. Não pode você, meu advogado, dizer, não, Marcelo não vai fazer reconhecimento. Vai sim. O reconhecimento é aquele ato processual que coloca o sujeito ao lado de outras pessoas para a testemunha, para a vítima, verificar se reconhece ou não o agressor, o autor do furto, do roubo, etc. Esse ato processual não está amparado pelo princípio da não autoincriminação. Tá certo? Não está amparado, ele é obrigado a fazer o reconhecimento. Outro também que está obrigado: retirar impressões digitais
para fins de identificação criminal. Cuidado com isso. Identificação datiloscópica também não está amparado pelo princípio do nemo tenetur se detegere. Tá bom? Tá? E princípio de paridade das armas, princípio da paridade de armas, também chamado de igualdade processual, isonomia processual. Que trem é esse? Esse princípio, senhores, assegura que a mesma oportunidade, a mesma arma dada à acusação tem que ser dada à defesa. Opa! A mesma oportunidade dada à acusação tem que ser dada à defesa. O mesmo o instrumento utilizado pela acusação tem que ser utilizado pela defesa, claro, dentro das suas características. Por exemplo, na denúncia, o Ministério Público arrolou, num processo ordinário, ele pode arrolar até 8 testemunhas. Não pode a lei falar... Num processo ordinário, a defesa só pode arrolar 6 testemunhas. Não. Se o Ministério Público tem o direito de arrolar 8 testemunhas, a defesa também tem o direito de arrolar até 8 testemunhas. Esse é o princípio da igualdade, princípio da paridade, princípio da isonomia processual. Tá certo? As mesmas oportunidades dadas à acusação também tem que ser dada à defesa, porque senão há um tratamento diferenciado e não pode ter esse tratamento diferenciado. Tá? Duração razoável do processo, o princípio da duração razoável do processo, diz o seguinte, que o acusado, ele tem o direito de ter o seu processo tramitado dentro de um prazo razoável. O que é esse prazo razoável? Aquele prazo estipulado para cada ato processual, de forma que não delongue no tempo. Estou respondendo a um processo há 12 anos, um processo cuja prescrição, 20 anos. Para aí, existe justificativa para essa demora? Não, só vai ficando aí. Porque às vezes tem justificativa, às vezes não encontra testemunha, está procurando e tudo mais. Senhores, a Constituição Federal, pela Emenda Constitucional 45, trouxe um dispositivo, acrescentou o último dispositivo, o último inciso lá no artigo 5º, trazendo, então, o princípio da duração razoável do processo, princípio da celeridade processual, de forma que o acusado tem o direito de ter o processo, não só o acusado, também a vítima, tem o direito de ver o processo tramitado de forma célere, sem ofender as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Não pode o juiz, por exemplo, com base no princípio da duração razoável do processo, dizer, não, vamos fazer o seguinte, não vamos ter audiência para interrogar o réu, tá certo? Porque o processo está demorando muito. Não pode, porque é o direito do réu ser interrogado. Ele não é obrigado a confessar, ele não é obrigado a falar, mas ele tem o direito de manifestar perante o juiz competente. Está aqui, senhores, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, incluído aí com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Tá bom? Senhores, estudamos então, e falta mais um aqui. Tem aqui do Pacto de São José da Costa Rica também, ó. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz, com base aqui, à presença de um juiz, aqui, ó, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer as funções judiciais e tem o direito a ser julgado dentro de um prazo razoável, ou a ser posto em liberdade, sem prejuízo que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada à garantia que assegure o seu comparecimento em juízo, por exemplo, monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica. Senhores, a Constituição Federal fala da duração razoável do processo e o Pacto de São José da Costa Rica também, tá certo? Princípio do devido processo legal. Princípio do devido processo legal está lá no artigo 5º, inciso 54 da CF, que diz o seguinte: ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal é um princípio, é uma garantia constitucional que assegura ao réu ter um processo livre de vícios processuais, vícios que geram nulidades. Por exemplo,
Se o meu processo está sendo conduzido por um juiz incompetente, um tráfico internacional sendo processado por um juiz estadual, não pode, porque se o tráfico é internacional, tem que ir para a Justiça Federal. Eu estou respondendo por tráfico internacional perante a Justiça Estadual. Ora, o meu processo não está legal. Isso fere o devido processo legal. Na verdade, o devido processo legal determina que o processo seja imune, isento de qualquer vício, tá certo? Seja vício de incompetência, vício de nulidade por falta de defesa, qualquer vício, tá bom? Senhores, falamos dos principais princípios, os mais cobrados na prova, princípios constitucionais do processo penal. Vamos para as questões, ver se você fixou? Vamos lá. Caiu lá para Ministério Público, né? Técnico administrativo, técnico ministerial, administrativo. O princípio do direito processual penal que impede a criação de tribunais de exceção refere ao princípio do contraditório? Não. Contraditório é o princípio que assegura ao acusado o direito de rebater uma acusação, de ter ciência de qualquer ato processual. Da verdade real, não. O princípio da verdade real autoriza o juiz a buscar nas provas, a determinar a produção de provas para sanar a sua dúvida. Princípio da oficiosidade, não. Princípio da oficiosidade determina que o delegado instaure o inquérito policial por conta própria. Tá certo? Quando se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, não é o caso, princípio do juiz natural verdadeiro. O princípio do direito processual penal que impede a criação de tribunais de exceção é o princípio do juiz natural, porque o princípio do juiz natural tem dois desdobramentos. Primeiro, todo acusado tem o direito de ser julgado por um juiz previamente competente. Previamente significa que a competência tem que ser definida antes do fato. Tem que ter uma lei antes do fato. E o juiz e o tribunal de exceção não pode criar uma vara para julgar determinada pessoa apenas. Não pode criar um tribunal verdadeiro, alternativa D, tá bom? Alternativa E, da indisponibilidade. Indisponibilidade é um princípio que é um princípio da ação penal que determina que se o Ministério Público ofereceu a denúncia, não pode desistir do processo. Está lá no artigo 42 do Código de Processo Penal. Se o Ministério Público recorreu, não pode desistir do recurso. Os senhores, então, não. O que casa com o comando da questão é a alternativa D. Vamos lá? Para o defensor público, caiu. Um homem acusado de assalto foi morto por linchamento pela população em São Luís do Maranhão. Segundo a Polícia Militar, JFB agiu com um comparsa na abordagem de um eletricista em uma parada de ônibus, na Avenida Marechal Castelo Branco. Portal G1, pará. A notícia acima demonstra a não observância do seguinte princípio do processo penal democrático. Senhores, lembra que eu falei para você que você não pode contratar pessoas para me punir? A população não pode linchar, tá certo? Porque quem vai punir é o Estado. Opa, princípio. Qual princípio, então, versa sobre isso? Princípio do juiz natural. Olha aqui, ó. Princípio do contraditório, não. Princípio do contraditório é direito de rebater. Princípio da jurisdicionalidade ou necessidade verdadeiro. Princípio do juiz natural. Princípio da jurisdicionalidade ou necessidade. Há uma necessidade de um processo para processar o sujeito que foi acusado por assalto. Não pode eu matar, não pode a população matar. Porque a jurisdição é necessária. O Estado não autoriza eu fazer justiça com as próprias mãos. Eu só posso, em caso de legítima defesa, repelir uma agressão injusta, tá certo? Mas não particular, população, linchar o sujeito, tá bom? Está correto. Princípio da jurisdicionalidade ou princípio da necessidade, princípio do juiz natural, tá? Princípio da imparcialidade, não.
Princípio do juiz... princípio do juiz natural. Princípio, aqui eu falei de novo aqui, isso não se confunde com isso. Princípio do juiz natural veda a criação de tribunal de exceção. Princípio do juiz natural veda que o sujeito seja julgado por um juiz que não seja competente. Não é a questão. A questão está dizendo que ofendeu, então, o princípio da jurisdicionalidade ou necessidade, que está lá ligado, tá certo? Com a determinação de o Estado é que deve punir, tá certo? Princípio da paridade de armas, não é porque a paridade de armas está ligado que o direito que tem o MP também tem a defesa. Se o Ministério Público pode recorrer, a defesa também pode. E vamos lá para esta? Delegado de polícia. O MP de determinado estado ofereceu denúncia contra um indivíduo, imputando-lhe a prática de roubo qualificado. Mas a defesa do acusado negou a autoria. Negou através do princípio do contraditório. Ao proferir sentença, o juiz do feito, o juiz do processo, constatou a insuficiência de provas capazes de justificar a condenação do acusado. Então, o juiz, depois que tramitou o processo, falou que não tem prova suficiente para acusar, para condenar, melhor dizendo. Nessa situação hipotética, para fundamentar a decisão absolutória, o juiz deveria aplicar o princípio de... Se o juiz encontrou insuficiência de provas, qual é o princípio que determina que o juiz deve absolver o acusado quando se deparar com a insuficiência de provas? Princípio do favor rei, princípio do indúbio pro réu, estado de inocência, não. Porque o princípio do estado de inocência, que eu falei que às vezes se confunde, diz o seguinte: ninguém será considerado culpado enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Já o princípio do favor rei está indicando, está relacionado com a avaliação das provas. Ora, ao avaliar o depoimento das testemunhas, o juiz ficou em dúvida se ele é culpado ou se ele é inocente, porque uma testemunha, 2 testemunhas, 4 testemunhas foram ouvidas. 3 testemunhas disseram, eu não consigo identificar o sujeito que pulou a casa. Então, ela não conseguiu fazer o reconhecimento. E uma testemunha só que falou assim, quando apresentou o réu para fazer o reconhecimento, a testemunha falou assim, é parecido, doutor. E o juiz perguntou, você tem certeza que é ele? Não, não tenho certeza. Opa, então gerou a dúvida. Em caso de dúvida, pró-réu, pró-benefício, réu. Não tem nada a ver com a presunção de inocência, então não é a alternativa A. A alternativa B, contraditória, já falamos que não é, porque é o direito de rebater. Promotor natural não é, porque está ligado com o direito do réu ser acusado por um promotor legalmente que atua naquela vara, naquela comarca. Neat judex ultra petita ou partium. Senhores, isso aqui não tem nada a ver com o processo penal, tá certo? Ou princípio do favor rei, verdadeiro princípio do favor rei aqui, ok? Outra questão, tá? Acerca dos princípios penais constitucionais, os direitos fundamentais do cidadão, à luz da Constituição Federal, julgue os itens a seguir. São princípios processuais penais expressos na Constituição Federal. A presunção de não culpabilidade, presunção da inocência, o devido processo legal e o direito do suspeito ou indiciado ao silêncio verdadeiro, princípio da não culpabilidade, princípio da presunção da inocência. Ninguém será considerado culpado, senão após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Devido ao processo legal, está na Constituição Federal. Direito ao silêncio. Ninguém é obrigado a falar. Ninguém é obrigado. O réu tem o direito de permanecer calado, verdadeiro. Então, item 1, verdadeiro. Vamos ver. Item 2. O direito processual penal compreende o conjunto de normas jurídicas destinadas a regular o modo, os meios e os órgãos do Estado encarregados do exercício do ius puniendi, direito de punir verdadeiro. Lembra do conceito de processo penal?
conjunto de normas que regulam o modo, ou seja, a forma, os meios, os atos processuais, os órgãos, ou seja, qual o juiz competente, tribunais competentes, para o Estado exercer o seu direito de punir, verdadeiro, item 2. 3. A CF, a Constituição Federal, determina que o Brasil se submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Porém, veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado à jurisdição estrangeira. Falso. Falso. Senhores, o Estatuto de Roma, que o Brasil é signatário, tá certo? Criou o TPI, Tribunal Penal Internacional. Tá certo? E o Tribunal Penal Internacional não fere o juiz natural. O Tribunal Penal Internacional, o Brasil se obrigou, que funciona para quê? Para julgar os crimes contra a humanidade. Por exemplo, genocídio. Tá certo? Teve um crime de genocídio no Brasil. O sujeito pode ser entregue ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional, para ser processado? Pode. Mas, professor, a Constituição Federal falou que o brasileiro nato não será extraditado, pedir para... Senhor, até o nato pode ser entregue para o TPI, porque não se confunde extradição com entrega. A entrega, o sujeito vai lá, é processado e pode até voltar para cumprir a pena, entendeu? Ele não foi extraditado, tá certo? O TPI... E o Tribunal Penal Internacional, você cair para você lá, veda o princípio do juiz natural porque ele caracteriza um tribunal de exceção? Não. Até porque o Tribunal Penal Internacional só julga fatos praticados após a sua criação, tá bom? É possível sim, então esse aqui falso, porque a Constituição Federal tá, não... Porque o TPI, o Tribunal Penal Internacional, é possível, sim, julgar brasileiro e o Brasil entrega, sim, por força do próprio tratado que o Brasil se obrigou a cumprir. Então, estão corretas as alternativas 1 e 2. Corretos? 1 e 2. E vamos ver o 4. De acordo com o princípio da irretroatividade da lei processual penal, a regra nova não pode retroagir, mesmo quando eventualmente beneficiar o réu. Nós não estudamos ainda isso aqui, mas eu explico para você que é falso por quê? Esta alternativa era só para tirar esse e esse para você. Aqui é falso porque nós estudaremos que a lei processual penal no tempo, ela se aplica imediatamente. Não interessa se favorece ou desfavorece o réu. Falso. Está dizendo da irretroatividade da lei processual penal. A lei processual penal não tem o princípio da irretroatividade, é o princípio da imediatidade. Então, falso. Depois eu explico isso para você na próxima aula. Então, estão corretos. 1 e 2 estão corretos. 1 e 2, alternativa A. Ok? Verdadeiro, então, alternativa A. Porque a 3 está incorreta e o 4 também. Estudamos hoje, senhores, estudamos nessa aula aqui os princípios constitucionais, os princípios fundamentais no processo penal, extremamente importantes se o seu edital cobrar esse tema, tá certo? Forte abraço e estou à disposição. Professor, se surgir uma dúvida, posso mandar um WhatsApp para ti? Pode, claro que pode, tá? Se surgir uma dúvida, você pode, então, vou colocar aqui o meu WhatsApp para você, tá? Aqui, senhores, 659 8118 0808. Tá certo? Eu quero dizer aos senhores que eu fui concurseiro, hoje eu sou advogado, mas fui concurseiro, eu fui servente de pedreiro, e eu fui, tá? Passei por várias, vi lá de baixo, senhores, tá certo? Passei em vários concursos, tá? Fiquei servidor público por cerca de 16 anos, o último foi o Ministério Público Federal, tá certo? Então, eu sei o caminho que você está trilhando, sei que o caminho não é fácil, então, se surgir alguma dúvida, você pode contar comigo, tá certo? Professor, eu encontrei isso aqui sobre essa questão, por que eu errei, por que eu acertei e tal, tá certo? Forte abraço e bons estudos, tá? Até a próxima aula. Clique lá.